No Egito Antigo, sob o chicote da escravidão, um povo gemia. Por 4 longos séculos, os filhos de Israel suportaram o jugo de Faraó, um rei inflexível que endurecia seu coração contra os clamores dos oprimidos. Eram mais de 400 anos de cativeiro, de labuta incansável e sem esperança visível. Uma nação subjugada, separada de sua terra prometida, parecia perdida nas areias do tempo e na opressão egípcia. Mas o Deus de Israel não esquece sua aliança, nem abandona seu povo no sofrimento. Do meio do deserto, da sarça ardente que não se consumia, a voz do Altíssimo ressoou, e essa voz escolheu um homem, Moisés, outrora príncipe egípcio, agora pastor em Midian. Deus o chamou para uma tarefa monumental, ser o líder, o instrumento divino para libertar seus irmãos da tirania de Faraó. Uma missão que parecia impossível aos olhos humanos, enfrentar o império mais poderoso da época, mas que seria realizada pelo poder de Deus. Moisés, acompanhado por seu irmão Arão, o porta-voz ungido, dirigiu-se à corte imponente do rei egípcio. Ali, perante o homem que se considerava quase um deus, eles apresentaram a ordem do verdadeiro Deus. A mensagem era clara e ressoou com a autoridade do céu: "Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto." Era um pedido simples, mas que desafiava toda a ordem social e econômica do Egito, construída sobre o trabalho escravo dos hebreus. Mas o coração de Faraó já estava endurecido. Ele se recusou veementemente a atender ao chamado divino. Quem era o Senhor para que ele, o poderoso Faraó, obedecesse à sua voz e deixasse Israel sair? Sua recusa não foi apenas política ou econômica. Foi uma afronta direta ao Deus verdadeiro, um ato de rebelião que selaria o destino de seu império. A porta foi fechada, a negociação falhou. A recusa arrogante de Faraó não encerrou a questão. Pelo contrário, preparou o palco para uma série de eventos sobrenaturais e terríveis. Sua dureza de coração seria o catalisador para que Deus mostrasse sua supremacia, não apenas sobre Faraó, mas sobre todos os deuses falsos do Egito. O palco estava montado para os sinais poderosos e os julgamentos divinos que viriam em forma de 10 pragas assustadoras. A libertação não viria pela diplomacia humana, mas pela mão forte e poderosa de Deus. A confrontação havia começado, e o Egito e o mundo testemunhariam o poder do libertador de Israel. A resistência do coração egípcio trouxe o início do juízo divino. A terra que antes florescia sob o Nilo viu suas águas se tornarem em sangue vivo. O grande rio, fonte de vida, berço da civilização egípcia, chorou sangue em suas margens. Não apenas o Nilo, mas cada córrego, cada lago, cada canal, até a água armazenada em tanques, dentro das próprias casas, converteu-se nesta terrível mancha escarlate. A vida que habitava as profundezas aquáticas pereceu em agonia. Os peixes, outrora alimento e sustento, flutuavam mortos na superfície, rubra. Um fedor nauseante pairava no ar, um lembrete constante da impureza e da morte que invadiram o coração do Egito. Beber da água do rio tornou-se impossível, um líquido imundo e mortal. A primeira manifestação poderosa, inegável, da autoridade de Deus sobre a natureza e sobre os deuses do Egito. Mas Faraó, em sua dureza, ainda não cedeu. Então veio a segunda onda do poder celestial. Uma invasão que rastejou para fora das águas agora profanadas. Sapos. Uma quantidade incontrolável de rãs emergiu dos rios e lagos, espalhando-se por todo o território egípcio. Abandonaram seus refúgios naturais e invadiram cada espaço da vida humana. Entraram nas casas, nos palácios, nos quartos, nas camas. Estavam por toda parte, um tapete repugnante de vida úmida e coaxante, que tornava a existência insuportável. A terra gemeu sob o peso desta praga anfíbia, uma prova esmagadora da autoridade divina sobre a criação de Deus. O Egito clamava por alívio, mas a obstinação real persistia. E o pó da terra, elemento fundamental que sustenta a vida, voltou-se contra aqueles que pisavam nela com arrogância. A terceira praga surgiu do solo, a mando do Senhor. Quando Arão bateu a vara no chão, o pó se transformou em piolhos, uma infestação minúscula, mas incessante, que atormentou egípcios e seus animais sem distinção. Uma praga que se apegou à pele, aos pelos, causando coceira e desconforto constantes. Algo tão básico, o pó, transformado em uma peste irritante que não podia ser ignorada.
Desta vez, nem mesmo os magos egípcios, com toda a sua arte e encantamentos, puderam replicar o fenômeno. Diante da incapacidade de imitar, ou de deter, esta praga vinda do pó, eles proferiram palavras de reconhecimento forçado. Isso é o dedo de Deus. A manifestação direta do poder divino era inconfundível, mesmo para aqueles que serviam a outros senhores. Mas a lição, por mais clara que fosse, ainda precisava ser plenamente compreendida. E assim a mão poderosa se estendeu novamente sobre a terra do Nilo. Por causa da dureza implacável do coração de Faraó, a quarta praga desceu com fúria. Não mais sangue, não mais rãs, nem mesmo os piolhos incessantes que humilharam os magos. Agora, grandes enxames de moscas vorazes cobriram o Egito, uma nuvem zumbidora de tormento e aflição. Elas invadiram as casas, os palácios, infestaram cada canto e fenda. Era um juízo visível, inescapável, que sufocava a vida cotidiana e demonstrava a recusa do rei em obedecer ao Altíssimo. Mas notai a diferença notável, a distinção que só o Senhor pode fazer. Enquanto o Egito gemia sob o flagelo incessante desses insetos, na terra de Gósen, onde o povo de Israel habitava, não havia sequer uma mosca, nem uma única. Era um sinal claro para Faraó e para o mundo. Deus fazia separação entre seu povo e aqueles que o desafiavam. Ainda assim, o coração do Faraó permanecia endurecido, uma fortaleza de orgulho e rebelião. E por isso, a quinta praga foi anunciada, um golpe direto contra a riqueza e o sustento do império. Uma peste severa se abateu sobre os rebanhos do Egito, os camelos, os bois, as ovelhas, os cavalos, todos os animais nos campos. Em um único dia terrível, Deus destruiu todos os rebanhos egípcios. Ponde atenção ao impacto devastador disto. Os rebanhos não eram meros animais, eram a própria base da sociedade egípcia da época. Eram a fonte de matéria-prima para o trabalho, a espinha dorsal do comércio próspero e uma fonte essencial de alimento e sustento para o povo. Ver todos eles perecerem em um instante foi um golpe esmagador, uma demonstração inequívoca do poder divino sobre as riquezas terrenas e a força econômica de uma nação. E mais uma vez, a distinção se manifestou de forma inconfundível. Enquanto a morte varria os estábulos e pastos egípcios, absolutamente nenhum dos animais pertencentes aos filhos de Israel foi atingido. Nenhum. Eles foram preservados pela mão do Senhor. Mais uma prova que a justiça divina atingia somente aqueles que se opunham à sua vontade e retinha seu povo na servidão. O Egito sofria perdas irreparáveis, suas posses, sua prosperidade sendo devastadas, enquanto Israel, intocado em suas propriedades, aguardava a próxima manifestação do poder libertador. E assim, mais uma vez, foram Moisés e Arão enviados pela vontade suprema. Diante daquele trono de orgulho, diante daquele coração endurecido que ousava desafiar o próprio Criador, Faraó, em sua teimosia inabalável, persistia em negar a liberdade ao povo escolhido, recusando-se a permitir que adorassem ao Senhor como lhes fora ordenado. A escravidão pesava, a opressão clamava aos céus, e a recusa do rei egípcio trazia consigo a mão pesada do juízo divino. Deus então, em seu poder que tudo abrange, proferiu uma nova ordem a Moisés. Não seria mais um sinal nas águas, nem a invasão de criaturas, nem a infestação minúscula, ou a praga nos rebanhos. Desta vez, o juízo tocaria a própria carne, a própria saúde, a pele dos opressores. Deus instruiu Moisés a tomar algo comum, algo do próprio solo que os egípcios pisavam e sobre o qual seu império se erguia. Toma para ti um punhado de cinzas da fornalha. Pareceu soar a voz imponente. Cinzas, resquícios do fogo que consome. Agora seriam um instrumento de uma aflição que consumiria a carne. E Moisés, com a obediência que marcava sua missão, ergueu a mão. Nela, um punhado daquelas cinzas secas, pó fino, inerte por si só, mas o poder não estava nas cinzas, e sim na ordem divina que as ativava. Com um gesto solene, Moisés lançou as cinzas para cima, ao céu egípcio que assistia, ao ar que todos respiravam. Aquele pó fino se dispersou, levado pelo vento invisível, espalhando-se sobre a terra do Egito, sobre suas cidades, sobre seus campos, e então, o horror se manifestou. Onde quer que aquele pó fino tocasse, na pele humana,
No pelo dos animais, uma aflição terrível surgia. Úlceras, feridas dolorosas e repugnantes que se formavam e estouravam, cobrindo a pele com chagas purulentas. Uma praga que atingia a saúde, a aparência, o bem-estar físico. Homens e mulheres, crianças e idosos, ninguém escapava do toque daquelas cinzas divinamente carregadas. Seus corpos se cobriam de feridas. A dor era excruciante, um testemunho visível do desagrado de Deus. Não apenas os egípcios, mas também seus animais sofriam o mesmo flagelo. Os rebanhos que haviam sobrevivido à praga anterior, agora, eram afligidos por úlceras em suas peles, tornando-os fracos e doentes. O gado, os cavalos, as ovelhas, todos marcados pelo juízo que não fazia distinção entre o mestre e seu servo, entre o guerreiro e o lavrador, entre o rei e o camponês, quando o assunto era a teimosia do faraó. Aquele pó, aparentemente inofensivo, revelou-se um agente de tormento, uma demonstração inequívoca do poder de Deus sobre a vida e a saúde, um sinal claro para Faraó e todo o Egito que insistiam em não libertar o povo escolhido. A terra do Nilo gemia sob o peso daquelas chagas abertas, e o Faraó, em sua obstinada teimosia, ainda resistia à vontade divina. Mesmo após tantas demonstrações avassaladoras do poder de Deus, então veio a 7ª praga. Um castigo terrível, vindo do alto. Deus enviou uma tempestade de granizo e trovões, algo jamais visto em toda a história da terra do Egito. O céu se abriu em fúria. Um estrondo ensurdecedor ressoou, seguido pela queda impiedosa de pedras de gelo gigantescas. Caíam com força esmagadora, destruindo tudo o que estava nos campos. Desde a mais tenra planta até a robusta árvore, tudo era quebrado e pulverizado. As plantações, o linho e a cevada, que eram a base de seu sustento, foram totalmente devastadas. E os animais que ainda restavam nos campos, aqueles que porventura não haviam sido recolhidos, pereceram sob a saraiva implacável. Era o juízo de Deus manifesto sobre a própria terra e sobre seus bens. Mas notem, antes mesmo que a tempestade caísse, Deus havia advertido. Avisou para que os egípcios recolhessem seus servos e seus rebanhos para um lugar seguro dentro das casas, ou abrigos. Um aviso de misericórdia, uma chance de escape em meio ao castigo. Mas a teimosia do faraó persistiu, e a destruição foi completa sobre tudo que permaneceu exposto à fúria divina. E ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. Que cegueira! Ele ainda se recusava a libertar o povo de Deus da escravidão, e por causa dessa inacreditável obstinação, Deus enviou a 8ª praga, um exército sem fim de gafanhotos. Deus ordenou, e um enxame colossal, uma nuvem viva de destruição, jamais vista, cobriu a face de toda a terra do Egito. Chegaram, com um zumbido aterrorizante. Eram tantos que escureciam o céu, bloqueando a luz do sol, pousaram sobre tudo que a saraiva havia poupado, sobre toda a vegetação que ainda restava no país, as árvores, as ervas, cada folha, cada fruto, cada talo. Devoraram tudo com voracidade implacável. Deixaram a terra nua, completamente desolada. Não sobrou absolutamente nada de verde em toda a terra do Egito. Era o cumprimento final da destruição agrícola, mostrando o domínio absoluto de Deus sobre a criação e seu juízo inabalável sobre a desobediência persistente. Que demonstração avassaladora de poder! E então, a 9ª praga desceu sobre a terra do Egito. Não foi água, nem animais, nem doença que veio agora. Foi a luz, um dom tão básico, tão essencial para a vida, para a adoração egípcia, que foi brutalmente retirado. Uma escuridão densa, tão profunda que podia ser sentida, cobriu toda a nação. Não por horas, mas por 3 longos dias e 3 longas noites, a escuridão permaneceu, implacável e total. Imagine aterrorizado o povo do Egito, que se acostumou com o brilho do sol, subitamente mergulhado nesse negror absoluto. Não era apenas a ausência de luz, era uma treva opressora, uma força que impedia qualquer movimento. O Egito, outrora uma terra de grandiosos templos e atividades incessantes, agora paralisado por essa capa de negror impenetrável. Ninguém podia ver a mão diante do rosto, ninguém podia se levantar ou sair de seu lugar. As atividades cessaram completamente. O comércio ruiu. A própria vida cotidiana foi sufocada, parada no tempo por essa noite sem fim.
Que julgamento terrível desceu sobre uma terra que se exaltava em seus próprios deuses solares, em seus próprios cultos à luz. Deus Altíssimo mostrou seu poder supremo sobre o próprio sol, sobre a própria luz que esses falsos deuses supostamente controlavam. E no meio dessa escuridão sufocante, um milagre, um contraste que gritava o nome de Deus. Nas casas do povo de Israel, ali na terra de Gósen, a luz brilhava com uma clareza inabalável. Sim, onde os filhos de Deus habitavam, havia plena claridade. Não havia trevas lá. Apenas a luz divina que separava nitidamente o povo de Deus da punição, que caía com peso mortal sobre o Egito. Essa praga não foi apenas um castigo físico ou econômico, foi um ataque direto ao coração do orgulho egípcio, um desafio irrefutável à sua adoração da luz e do sol, e uma demonstração inegável da distinção que Deus fazia entre aqueles que o serviam fielmente e aqueles que persistiam em o desafiar e escravizar seu povo. A teimosia implacável e a desobediência contínua do faraó e de todo o seu povo trouxeram essa escuridão total sobre eles, um símbolo sombrio da escuridão espiritual em seus corações, um lembrete arrepiante do que acontece quando se rejeita a voz, a autoridade, a misericórdia do Altíssimo. 3 dias de paralisia completa, um silêncio forçado, uma meditação forçada na escuridão, um prelúdio aterrorizante para o golpe final que estava por vir. A mão poderosa de Deus estava pesando com todo o seu poder sobre o Egito, e mesmo a própria luz obedecia ao seu comando soberano. Que cena estarrecedora de poder divino! Que separação clara e inegável entre os escolhidos de Deus e aqueles que, em sua dureza, persistiam em resistir ao seu chamado à libertação. Esta praga derradeira seria a mais terrível. Um juízo nunca antes visto. Ela atingiu o cerne das famílias egípcias. A mão de Deus estava prestes a cair. Não sobre posses, nem somente sobre a terra, mas sobre a própria vida. Cada filho, primogênito em toda a vasta terra do Egito, do herdeiro no trono ao filho do servo mais humilde, até mesmo o primogênito de seus animais, todos estavam marcados para o juízo. Mas o Senhor, em sua justiça e misericórdia perfeitas, proveu um caminho para o seu povo. Para os filhos de Israel havia esperança. Havia um caminho para o livramento. Deus deu instruções específicas que salvavam vidas. Cada família deveria pegar um cordeiro sem defeito, perfeito. Esta vida inocente seria um substituto, um sacrifício. Eles deveriam matar o cordeiro e tomar o seu sangue. Precioso. Este sangue não deveria ser escondido, não? Ele deveria ser aplicado visivelmente, corajosamente, nos batentes e na verga das portas de suas casas. Esta marca, este sinal do sangue, era crucial, pois quando o destruidor passasse pela terra do Egito naquela noite, vendo o sangue, ele passaria por cima daquela casa. O primogênito dentro seria poupado. A vida seria preservada. Imagine o terror que caiu sobre o Egito naquela noite. Um grande clamor se levantou. Em cada casa egípcia havia morte. O lamento de luto ecoava dos muros do palácio às moradias mais simples. O filho do rei, ferido de morte. O filho do servo, levado. O primogênito de seu gado, morto. Mas nas casas de Israel, silêncio, vida, proteção. O sangue havia cumprido a sua obra. Este golpe devastador, esta demonstração final do supremo poder e juízo de Deus, finalmente quebrou a vontade endurecida do faraó. Sua resistência desmoronou. Ele não pôde mais suportar a força do Todo-Poderoso. A hora da liberdade de Israel havia chegado. O sangue do cordeiro abriu o caminho para fora da escravidão. E este evento, este livramento milagroso, carrega um significado profundo. É mais do que apenas uma fuga histórica. É uma sombra, uma imagem poderosa. O cordeiro sacrificado, seu sangue proporcionando salvação, aponta para o sacrifício supremo, para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele veio para morrer em nosso lugar. Seu sangue perfeito, derramado na cruz, é o sinal para a salvação. Ele oferece livramento não apenas da morte física, mas da pior praga imaginável, a morte eterna que aguarda todos que estão separados de Deus. A pergunta ecoa através dos séculos. Você aceitará esta grande salvação? Você confiará no sangue do verdadeiro Cordeiro? É uma decisão de consequência eterna. Após a densa escuridão que cobriu a terra por 3 longos dias, um sinal do poder supremo sobre a própria luz,
O juízo final de Deus se manifestou de maneira avassaladora. Naquela noite terrível, um lamento amargo ecoou por todo o Egito. Desde o palácio do faraó até a mais humilde cabana, a morte visitou cada lar egípcio, ceifando a vida de todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais. Não foram poupados os filhos dos nobres, nem os primeiros descendentes dos servos ou mesmo do gado que restara. Foi um golpe esmagador, uma dor insuportável que quebrou a resistência final daquela nação orgulhosa. Enquanto isso, em Gósen, onde habitava o povo de Israel, havia paz e livramento. Como o Senhor havia instruído, cada família hebreia sacrificara um cordeiro sem mancha e aplicara o sangue nos umbrais e na verga de suas portas. Aquela marca vermelha era o sinal para o anjo da morte. Ao ver o sangue, a destruição passou por cima daquelas casas, poupando os primogênitos israelitas. Foi uma demonstração inquestionável da distinção que Deus faz entre aqueles que lhe pertencem e o mundo que se recusa a obedecer. Aterrorizado pela devastação e finalmente humilhado diante do poder do Deus de Israel, o faraó cedeu. Na calada da noite, ele mandou chamar Moisés e Arão e lhes deu a ordem irrevogável: Saiam, saiam daqui, vocês e todos os filhos de Israel. Levem seus rebanhos, seus bens, tudo. Vão servir ao vosso Deus como pedistes. E assim, após mais de 400 anos de cativeiro brutal, o povo de Deus marchou para a liberdade, impulsionado pelo poder divino e pela quebra da vontade do faraó. Aquele evento, a passagem do anjo da morte sobre as casas marcadas pelo sangue do cordeiro, deu origem à celebração da Páscoa. A passagem por cima, o Passover, tornou-se a memória viva do livramento de Israel das mãos egípcias. Mas o significado da Páscoa transcende a história antiga. Aquele cordeiro sacrificado apontava para um sacrifício maior. Apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. Assim como o sangue do cordeiro, literal, protegeu os primogênitos de Israel da morte física, o sangue de Jesus oferece livramento da pior de todas as pragas, a morte eterna, a separação de Deus. O juízo veio sobre o Egito, mas a salvação foi oferecida a Israel através do sangue. Hoje, a morte e a condenação pairam sobre toda a humanidade por causa do pecado, mas Deus, em seu infinito amor, providenciou um cordeiro substituto. Jesus morreu em nosso lugar, e seu sangue derramado na cruz é a marca que nos protege do juízo divino. A decisão de aceitar ou não esse livramento, de permitir que o sangue de Cristo cubra nossas vidas espiritualmente, é a escolha mais importante que cada um de nós pode fazer. Que possamos compreender a profundidade deste sacrifício e a magnitude da salvação oferecida. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria, deixamos na descrição algumas indicações de Bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.